O Flamengo recebeu 2 propostas do futebol árabe pelo atacante Juninho. Al Riyad e Najran SC são os clubes interessados em contar com o atleta por empréstimo de uma temporada. Porque o Flamengo recebeu 2 propostas da Arábia Saudita. Uma do Al Riyad e outra do Najran SC. Esses 2 clubes fizeram aí uma oferta pelo atacante Juninho por empréstimo com uma boa compensação financeira ao Flamengo. O jogador vê com bons olhos, mas a negociação não é tratada como fácil pelos representantes do atleta. Porém, as propostas estão na mesa do Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande. Aliás, para complementar essa informação, os empresários do Juninho já marcaram uma reunião com o José Boto para tratar dessas 2 propostas da Arábia Saudita por empréstimo com compensação financeira. O jogador e os seus representantes entendem que seria um bom caminho nesse momento, mas não vão forçar nenhuma saída. Inclusive, caso não avance, Juninho garante que está focado para buscar mais espaço no time de Felipe Luiz. Contratado no início desse ano, Juninho tem contrato com o Flamengo até 2028, o que ajudaria no empréstimo de 1 ano, pois daria tempo de performar na Arábia Saudita e depois retornar ao Flamengo. Eu acho que é muito forte, né? Pra gente falar. Às vezes o cara nem teve oportunidades e, de fato, o Juninho teve pouca minutagem, né? Então é uma análise que se vai fazer, se libera o jogador. Nesse aceno, ou nessa conversinha, nesse flerte, o Flamengo deixou claro que a ideia é vender o jogador, porém não por 18, mas o que espera aí é uma proposta de 30 milhões de euros. É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. Com a saída do Gerson, com o pagamento da multa rescisória para a saída do Gerson, o Flamengo ele não fica naquela pressão, naquela necessidade de vender o Wesley a qualquer custo. O Flamengo vai valorizar, o Flamengo vai negociar e o Flamengo vai vender pelo preço que acha que dá para vender. Não vai ser qualquer clube que vai chegar com qualquer proposta que o... A questão toda passa muito por essa guerra fria que está acontecendo e acho que eu vou usar esse termo com o Pedro, que é guerra fria, porque é um jogador que, como a gente vem falando, não faz biquinho, não é um jogador que reclama, não é um jogador que você vai ver num microfone falar mal de alguém, de dirigente ou de treinador, mas é um jogador que quer jogar e que está incomodado pelo fato de não estar em campo. E quando a gente fala incômodo, pode parecer algo negativo, mas é um incômodo. Se eu tô aqui e não tô fazendo de primeira, tô incomodado, eu quero fazer o de primeira, entendeu? E o jogador quer jogar. E o PVC estava falando muito sobre isso ontem, né? Já mais da parte de campo, da parte tática. O Felipe Luiz, o trabalho dele no Flamengo foi sendo desenvolvido sem o Pedro, né? Por lesão, por outros motivos e tal. Né? Então, aí quando se tem a informação que foi desmentida, aí depois o Mauro mostrou lá a apuração, e é muito chato o jornalista ter que chegar nesse ponto de ter que mostrar a apuração. Eu nunca fiz isso, nunca precisei fazer isso, espero não precisar, mas dá para entender completamente quando você tem uma apuração, você tem a responsabilidade daquilo que você está publicando e vem uma nota e te desmente. Acho que é complicado. Então você vê que, propriamente dentro do Flamengo, existe uma situação que não está totalmente linear em relação a essa situação do Pedro. Então eu coloco isso tudo e o desenho hoje de tudo isso é uma guerra fria. É o Pedro querendo jogar, é o Flamengo entendendo que, poxa, não é o titular absoluto, mesmo estando bem, quando voltar a estar bem fisicamente, pelo modelo de jogo. Então vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo não considerando ele imprescindível, não estou dizendo importante, mas imprescindível, mas ao mesmo tempo não querendo dizer isso publicamente. A nota é muito clara, dizendo que é um jogador que não está para negócio, que é um jogador que está nos planos do Flamengo. Mas aí vem a apuração e mostra algo diferente. Contradiz essa nota. Além disso, o próprio campo mostra
que assim, é um jogador que está nos planos, mas quais são os planos? Aí é que tá, essa é a pergunta do milhão. Quais os planos, então? Porque o Pedro não está jogando, o Pedro não jogou as partidas importantes, né? É o modelo de jogo? Mas contra o Bayern não sei o quê, tinha lá um argumento. Mas contra o Chelsea não sei o quê. E o Pedro foi ficando como terceira opção hoje. Tanto que o Alacian entrou, fez gol, tudo, mérito do garoto, que é muito promissor. Mas o Pedro foi ficando como segunda, terceira opção. Então isso mostra muita... Com compensação financeira ao rubro-negro. As primeiras propostas chegaram à diretoria nesta semana, com representantes dos clubes sauditas entrando em contato com o diretor de futebol José Boto. O Fla, por sua vez, entende não ser necessário negociar o atacante, mas priorizaria uma venda para tentar recuperar o investimento de 5 milhões de euros, cerca de 31,2 milhões de reais, feito em janeiro. Primeira contratação do Flamengo na temporada, Juninho estava no Qarabag, do Azerbaijão, e não se adaptou ao futebol nacional. Ele disputou 22 jogos e marcou apenas 3 gols no comando de Felipe Luiz. Na disputa do Mundial de Clubes, esteve em campo por apenas 9 minutos, no empate com o Los Angeles FC. Chegadas e saídas no elenco rubro-negro. O Flamengo vive um momento de indefinição no elenco. A primeira certeza é a saída do meia Gerson, que acertou com o Zenit, da Rússia. O clube recebeu o pagamento à vista de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, nesta semana. Outra baixa é a ausência do volante Eric Pulgar. O chileno sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito e precisou passar por cirurgia. O tempo de recuperação é de 2 a 3 meses. Durante o Mundial, o clube descartou qualquer proposta pelo meia Arrascaeta, que despertou o interesse do Cruz Azul, do México. De olho em alguém para disputar posição com seu camisa 10, o Flamengo sondou a situação do colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O clube já sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, que foi recusada pelos russos. A negociação está travada e existe um otimismo do rubro-negro fechar a contratação na próxima janela, que abre no dia 10 de julho. Outro jogador bastante valorizado é o lateral Wesley, que vem atraindo interesse de clubes europeus. Em entrevista recente, o diretor de futebol, José Boto, definiu o preço para vender o lateral, 30 milhões de euros.